também que Hernan Crespo exige uma reformulação grande no elenco do São Paulo para 2026. Tem novidade importante também sobre o futuro de Rony, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual o tamanho da reformulação que o São Paulo passará em 2026? Essa pergunta foi feita a Hernan Crespo, que deixou bem clara a vontade de mexidas impactantes. O questionamento foi feito depois de o São Paulo perder para o Vitória por 1-0 em Salvador, resultado que ainda manteve o São Paulo na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O tricolor estará na pré-Libertadores da América se Fluminense e o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Bora para a declaração do Crespo. E a mexida? Qual o tamanho da reformulação, abre aspas, para o treinador argentino? Quando chegamos, estávamos a 1 ponto do Z4. E acabar em 8º é positivo, mas não estou feliz, porque o São Paulo pode fazer muito mais. Mas, de qualquer forma, a meta foi alcançada. Sobre a reformulação precisa ser grande. Somos o São Paulo, disse o Hernan Crespo, que completou, admitindo que vai à Itália, nesse período de férias, ver as filhas. E disse também, o planejamento já está feito. Todo mundo sabe o que a gente pretende, as características e onde temos que melhorar. A ideia é ser mais competitivo. São Paulo deve passar por reformulação dentro e fora dos campos. As demissões de funcionários do CT já começaram. Contei para vocês que muitos serão dispensados por falta de qualidade. Em relação a atletas, o tricolor vai buscar contratações e a partir dessa semana, nomes devem começar a aparecer. Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior, até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro, com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. Preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O tricolor precisa de um meia atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo,
Por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil, o Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Você, São Paulino, gostaria de Gustavo Scarpa no time? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? O São Paulo vai para a pré-Libertadores esse ano ou não? Alexander, o São Paulo terminou em 8º lugar, tá? Então agora está definido, o São Paulo vai para a pré-Libertadores se o campeão da Copa do Brasil for o Fluminense ou o Cruzeiro. Por quê? Porque o G7 viraria G8, o Cruzeiro e o Fluminense já estão entre os 7 primeiros colocados. Se eles ganharem a Copa do Brasil, eles vão para a Libertadores via Copa do Brasil e abrem mais uma vaga, o G7 vira G8. Então o São Paulo vai para a Libertadores se ou o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem. O São Paulo pode já saber dessa classificação no domingo, só para vocês entenderem. Na quarta-feira tem um jogo de ida, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. No final de semana, os jogos da volta. Se Fluminense e Cruzeiro estiverem na final, e hoje eles são os favoritos, aí já dá para cravar que o São Paulo vai para a pré-Libertadores, tá bom? O Leonardo Prieto, sabe se é verdade o interesse do São Paulo no meio-campista da 2ª divisão da Major League Soccer? Sabe de algo, cara? 2ª divisão, a Major League Soccer, o nome Major League Soccer é da 1ª divisão, tá? Aí as outras divisões têm outros nomes, confesso que eu nunca ouvi falar nada a esse respeito. Eu vou mandar mensagem para um cara que opera bastante no mercado americano, acho que a gente pode até ter algum feedback dele sobre esse tema. Quer ver, ó? Por falar em futebol americano, futebol dos Estados Unidos, futebol do México, só registrar que o Dória, zagueiro brasileiro, ex-Botafogo, ex-São Paulo, ele conseguiu a rescisão do contrato lá no Atlas, tá? E tá livre no mercado, o Dória está procurando clube no futebol brasileiro. Tudo bem por aí? Sabe de algo? Tô mandando mensagem aqui para essa pessoa. E aí, é até legal contar que o Atlas contratou um zagueiro para substituir o Dória e se fecharam com o Capasso, ex-jogador do Vasco. Nicola, pergunta aí se o São Paulo negocia com algum jogador com reforço. Jefferson, o São Paulo estava esperando uma definição importante. Que competição o São Paulo vai disputar no ano que vem? É Sul-Americana ou é pré-Libertadores? Isso vai mudar, inclusive, todo o planejamento para a próxima temporada. A pré-Libertadores do ano que vem tem início muito cedo. E se confirmada a presença do São Paulo na pré-Libertadores, o Tricolor promete ir ao mercado para buscar reforços mais importantes, tá bom? Leonardo Limeira da Silva, Patrick perto de sair do São Paulo para o Pafos. Leonardo, vou aproveitar a sua mensagem para... Mandei aqui, tá? Tinha mandado mensagem para um empresário brasileiro que opera bastante nos Estados Unidos sobre a possibilidade de o São Paulo estar interessado num meio-campista da 2ª divisão da Major League. Não estou sabendo e acho quase impossível. Disse esse cara que opera praticamente todos os jogadores brasileiros que atuam no exterior, é esse cara quem faz, tá? O Paulo da Silva Cabral. Boa noite, Nicola. Que final de ano melancólico para o São Paulo. Pois é, Paulão, mas, cara, apesar dos pesares, o São Paulo ainda conseguiu ficar perto da pré-Libertadores, tá bom? No fim do Campeonato Brasileiro, ouvi falar que vai contratar peças pontuais. E o Luiz Gustavo deve sair? Deve sim, tá, Renato? O São Paulo vai fazer uma mudança grande no elenco para a próxima temporada. O Dineno não fica, o Rigoni também não. O Luiz Gustavo deve ir embora. O São Paulo vai abrir mão de jogadores caros e mais veteranos. E faz sentido, porque são jogadores que ocupam o espaço e fazem com que a folha seja alta e pior, alta com problemas de lesões. Mensagem que eu recebo de uma pessoa de São Paulo. Eu falei, tem alguma movimentação de contratações? Essa semana deve esquentar. Eu pedi, me dá alguma pista?
Vamos ver se a gente consegue alguma novidade, tá bom? Que mais? O Marcial está perguntando sobre reforços para o São Paulo, que dá para descartar o Cebolinha, dá para descartar o Scarpa. Nomes que têm sido especulados estão todos fora da realidade tricolor. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola e torcedor do São Paulo. Salve, Nicola! São Paulo vai fazer a rapa no Fortaleza? Pochettino é bom jogador, eu gosto. Tem alguém no Ceará que vale a pena? Scarpa vem? Perguntaram sobre o Scarpa. Eu mandei mensagem para o Júlio Casares, o Júlio garantiu que não, tá? Que nunca foi discutido. O Fortaleza tem muito veterano, que não é uma coisa que o São Paulo quer, né? Os mais novos certamente são mais caros. Depois eu posso até dar uma pensada. Você me deu uma sugestão de pauta boa. Atletas dos 4 times rebaixados que podem interessar para equipes da Série A. Vou fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, só para completar, registrar a mudança na geografia da Série A, né? Caíram 3 times nordestinos, o Sport, o Fortaleza e o Ceará. O outro, o Juventude, um time do Sul. E subiram 3 times do Sul, Chapecoense, Curitiba e Atlético Paranaense, um time do Norte. O Norte não tinha representante na Série A há 20 anos. Então é uma Série A somente com Vitória e Bahia, é isso? Entre nordestinos, a gente tinha 5, caíram 3, não subiu nenhum, então é isso mesmo. Ficaram 2 nordestinos. No sul do país, Grêmio, Internacional, Curitiba, Chapecoense e Atlético, 5 times do sul. Um do norte e o restante dos estados que a gente já conhece. Pelica pode ser bomba. Andréa Falco disse em seu blog que se Oscar se aposentar, o São Paulo vai tentar repatriar Neres, caso confirme a ida para pré-Libertadores. Quer ver, ó? David Neres. Vamos tentar pegar o momento dele, só para... Vamos lá. Acho até que meteu gol esse final de semana. Vamos só confirmar aqui antes de... não, ele deu assistência, tá? O Napoli venceu a Juventus por 2-1, ele foi titular e deu assistência para o gol. São 18 jogos na temporada, 3 gols e 4 assistências. Tem sido muito mais titular do que reserva. Por exemplo, ó, 2 gols contra a Atalanta, vitória por 3-1. Foi titular contra o Karabag e não fez gol. 1 gol contra a Roma, jogo de times na parte de cima da tabela. Foi poupado contra o Cagliari, entrou só 16... Não, chance nenhuma dele vir para o Brasil, mas nenhuma. Especialmente para o... deixa eu... Só para acrescentar. Valor de mercado do David Neres hoje, 29 milhões de euros. Essa não vale a pena nem a gente gastar, Narique, bala com a pergunta para o pessoal do São Paulo, porque vamos gastar cartucho. David Neres está voando não, mas está indo bem, tá? Tem conseguido jogar em alto nível e é um cara super bem avaliado do ponto de vista financeiro, né? Nicola, agora que acabou a temporada, o São Paulo precisa de uma reformulação gigante, desde os profissionais do dia a dia até os jogadores. Em relação aos profissionais, isso já começou. Foram 7 demissões nessa semana e outras tantas nos próximos dias. Vão rodar funcionários de muito tempo que não têm entregue. Eu já contei para vocês, há uma preguiça enorme lá, uma indisciplina, pouca determinação, enfim, o São Paulo vai mexer. E em relação ao elenco também a gente deve ter mudanças significativas, tá bom? Nicola, você acha que em quais posições o São Paulo deve trazer contratações? Eu não gastaria com goleiro. Cara, eu achei a atuação do Mike contra o Internacional bem ruim, apesar do gol. E também não confio muito no Cédric, mas há outros laterais subindo que talvez me façam, até pela falta de dinheiro do São Paulo, me fariam talvez não investir em lateral direito. Na esquerda certamente eu não investiria, em zagueiro eu certamente não investiria. Pro meio campo, se o São Paulo tiver todo mundo, eu acho que falta só um 10, até porque o Oscar é absolutamente incerto, né? Pro ataque falta atacante de velocidade, então 10, atacante de velocidade e talvez um primeiro volante, até porque o Luiz Gustavo vai embora, né?